Você manda. Bom, gente, vocês conhecem bem o compliance, né? Como ele nasceu, alguém sabe da história da compliance? Hoje todo mundo fala em compliance, compliance, compliance. Compliance, a ideia do compliance nasceu de um escândalo que teve lá nos Estados Unidos, onde funcionários ou de empresas corruptas compravam, vou dizer assim, eu estava procurando outra palavra, mas compravam funcionários de outros governos, de outros países, para favorecer as negociações, né? Isso ninguém viu aqui, né? Eu acho que é inédito para a gente. E de lá surgiu os escândalos, todos os escândalos, e aí resolveu se normatizar, derrubou o governo lá atrás. Derrubou o governo e isso vem sendo implementado e exigência para você poder fazer negociação, você ter um programa de compliance. Esse programa de compliance, depois aqui, como começou, foram feitos tratados internacionais. Isso nasceu por uma necessidade de moralização. Como isso foi feito? Os países foram aderindo a tratados internacionais, e o Brasil é signatário desses tratados internacionais, a maioria deles, eles foram obrigados a internalizar esses tratados na nossa legislação. E aí veio a lei anticorrupção, que pune o empresário, vejam bem, pune o empresário objetivamente. Não tem direito de defesa. Pegou nesse estado de corrompendo o funcionário público, é pena, vai para o direito penal. Inclusive, tem jurista até hoje, existe uma corrente brigando por isso. E aí as empresas, que mesmo não tendo relacionamento com entes estatais, começaram a usar isso porque é um programa bom, né? Venha bem na esteira das ISOs, e que dá segurança para o empresário. Então, se alguém tem aqui relacionamento com o governo, seja em todas as esferas, é bom que implemente um programa de compliance. Por quê? Se por acaso o seu comprador, para vender, né, dá uma bolinha, um presentinho lá para o comprador do Estado, e isso for pego, você, dono da empresa, vai responder criminalmente sobre isso. E o que vem, o programa de compliance vem nessa esteira? Ele é uma maneira de o empresário se defender e sair fora desse espectro. Ou seja, você não, você não consegue saber o que o teu funcionário está fazendo 24 horas por dia. Inclusive que essas coisas são feitas fora do ambiente empresarial. Mas se você tiver um programa de compliance, com denúncias, com uma regra, com punição, o empresário ele consegue se eximir dessa pena e aí passa para uma esfera administrativa. Não que ele não tenha que devolver todo o prejuízo que ele fez para o erário. Por que eu estou fazendo toda essa explanação? Porque, no fundo, quem reclamar da NR1, porque todos são obrigados, tem funcionário CLT, tem que ter NR1. No fundo, vai servir para esse respaldo. Ou seja, um canal de denúncia, um processo todo de punição, onde a alteração mais significativa foi por esse lado do psicossocial, é a responsabilidade que a empresa tem com o ambiente do empregado e às vezes até fora. Se a empresa não ligar para um empregado que chega lá com algum problema que você perceba que é um problema psicológico, seja lá de estresse, dentro ou fora da empresa, agora nós temos obrigações, existem várias empresas, né, que já tratavam isso antes, até por conta da ISO, né, do ambiente propício, né, para o empregado.
Mas isso eram atitudes que dependiam da empresa. Hoje não, hoje tem norma. Nós somos obrigados a fazer. Então, a gente está se responsabilizando pela saúde psicológica do nosso empregado. Bem, tendo esse programa e atendendo a norma NR1, porque até hoje teve muita gente que ainda não ligava, né? Perguntava, hoje tem gente perguntando o que é a NR1. Só quando agora surgiu, foi à tona, então a pessoa está perguntando. Então, assim, todas as normas dela e todos os registros que você fizer para cumprir a norma NR1 é uma maneira de defesa, porque muitas das demandas, principalmente na demanda em termos de dano moral, é questão de testemunha e do juiz entender que é ou não, né? E aconteceu, quase, eu tive, por exemplo, um cliente que era um absurdo o pedido. Ele não conseguiu chegar na audiência. Foi decretado revel. Todo aquele absurdo lá, o empregado ganhou. Então, a gente não sabe o que pode acontecer nesse meio tempo. Então, com o advento da NR1, com essa adaptação toda para o lado psicossocial, do limão a gente pode fazer uma limonada. Então, isso vai nos servir para a gente praticar defesa. Então, eu fiz um apanhado, né, para dar até uma introdução do que era e do que é, do que se tornou. Depois eu vou pular algumas coisas, porque essa apresentação eu também faço em outros lugares e tem um slide específico para a indústria, né, que é a nossa casa. Mas eu vou explicar. Eu peguei 5 pontos principais que mais impactaram na alteração da norma, né? Então, acompanha aqui. Estou sem óculos. Bom, o que mudou? Né? Então, eu fiz um comparativo entre a atual e a anterior e pensei esses pontos. Tá? O primeiro é a famigerada inclusão dos riscos psicossociais. Como que era antes? Né? Eu tinha os focos nos riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos. Aí nós viemos com a nova norma que incluiu o quê? Como é que ficou? Agora, a inclusão obrigatória dos riscos no seu PGR. Então, tem que prestar atenção nisso. Por incluso o estresse ocupacional. O que é o estresse ocupacional? Quem pode definir isso para a gente, né? No nosso dia a dia? Então, nós vamos ter que ter profissional especialista para isso. Eu não posso simplesmente dizer que sim, que não. Né? Então, isso, normalmente, a nossa segurança tem que ser feito mediante laudo, para a gente garantir que a veracidade daquilo que nós estamos trazendo à tona. O assédio moral e sexual. Isso também é complicadíssimo. Até onde vai o assédio? Tanto moral quanto sexual. O sexual é mais fácil, né? Mas o que nós precisamos analisar? Os dois lados. Hoje a gente está vendo que o lado mais frágil hoje está se aproveitando em algumas ocasiões, que se não tivesse vídeo, a pessoa estaria presa. Então, é outro cuidado que a gente tem que tomar, porque você pode, se o acusado reverte, aí a empresa também é frágil dos dois lados, né? Toma parte de um, se reverter, então acaba sobrando no colo da empresa. Tem um vídeo da Juliana tocando ele, mexendo ele no outro programa. Então, sabe, que você falou da outra, a empresa está na tua andada, você entendeu o que eu estava vendo lá na Exatamente, dele, né? exatamente. Agora, como sistematizou, né? Todo o operador da justiça, principalmente o juiz, ou o Ministério Público, ou o promotor, ele vai pedir registros. Né? A gente vai ter que ter registros. Infelizmente, é um custo a mais. É. Bom, entrou também a sobrecarga emocional. Até onde vai a sobrecarga emocional? De novo, né?
cobrar o funcionário insistentemente para ele aumentar os objetivos, né, a produção, é uma sobrecarga emocional. Ele foi treinado para aquilo. Se você falar que um treinamento militar ou do BOP, né, a escala emocional é diferente. Então, então a gente tem que estar atento a esses detalhes, tá? Bom, tem as jornadas também extenuantes. Que é a jornada extenuante? É 8 horas de trabalho intenso, sem descanso, em um ambiente. Desculpem se eu estou falando o que vocês iriam falar, né? Mas assim, eu estou explicando justamente do que. Aí vocês reforçam. Ou então, se eu estiver mentindo, vocês vão me desmentir. Mas é isso, tá? Então, eles vão explicar com mais detalhes. O que eu trouxe isso para a gente começar a prestar atenção nessas coisas. Bom, isso está lá, né, nesse item aí, nesse subitem lá da norma. Tá o texto aí, tá? Bem, depois eu vou disponibilizar, tá? Se alguém quiser, eu já disponibilizei o material, eles podem mandar. Bom, direito de recusa reforçado. O que que é o direito de recusa? Alguém já tinha visto antes? Direito de recurso? No na NR1? Tinha. Só que era, né, pouco detalhado. Aí vem essa reforma, vem a atualização da NR1 e reforça isso. E como que ficou agora, né? Nós temos que ter documento contra a punição, dizendo expressamente, ó, você não vai ser punido. Tem a obrigatoriedade de registrar isso, como tudo que da norma, vai sempre ter registro. E tem que dar uma segurança jurídica para o trabalhador. O que é a segurança jurídica, né? Que ele não vai ser punido, que não vai ter represália, tudo chefe. Porque na maioria das empresas que eu vejo, quando há isso, é atitude do funcionário, do empregado, não é atitude da empresa, né? Às vezes o gestor ou o dono da empresa não está nem sabendo o que está acontecendo, né? Ele está preocupado com outra coisa, comprar, vender, preço, banco, está preocupado lá. Está dando certo, ninguém falou nada, então agora vai ter uns canais, então nós temos que ter a segurança jurídica. Onde está isso aí? Está lá nesse item da própria norma. Vamos lá. Gestão de emergências de grande magnitude. Isso é um ponto também importante. Como que era feito antes? Era feito de maneira geral. Ó, se tiver um acidente aqui, você sai por ali, né? Não, agora tem que ser mais detalhado e todos esses programas para que é, o que fazer nesses momentos. É lógico que assim, tem empresa que já faz isso, então vão ser poucas adaptações, ou não teve nenhuma, ou tem outros que já até supera o que a norma manda. Mas assim, a gente tem que ver pela maioria, ou seja, tem CLT? Tem. Ah, mas é uma loja com 2 empregados, um de tarde e um de manhã? Tem que ter. Tudo isso que eu estou falando tem que ter. Como ficou? Você tem que ficar com planos específicos para quê? Vazamentos químicos, incêndio de grande porte, desastres naturais, acidentes. Isso é mais ou menos óbvio, né? Mas que a gente não se preocupa até que aconteça. Então, é uma questão de segurança. Esse é o mais fácil. Bom, ela atualizou alguns termos que também dava muita dúvida quando ia judicializar os problemas. Ah, isso aqui eu interpreto que é assim, isso eu não interpreto, o juiz interpretava de um jeito ou de outro. Então, ela começou a especificar mais esses termos. Ó, isso aqui é isso que eu estou pensando. Era genérico, era menos padronizado, agora se padronizou. Inclusive com alinhamento às normas internacionais de direitos humanos, de, de saúde do trabalhador. Então, quais são essas definições? Está bem definido lá, sugiro que todo mundo veja a norma. Perigo, fator de risco ocupacional, exposição ocupacional, que está lá no artigo 2º aí já da norma anterior. E, por fim, né,
Eu vou passar rapidamente, porque que é bem específico, mas acho que quem está da indústria vai saber, tá? São fatores, é típico da indústria, ou seja, períodos longos e noturnos, cobrança por metas com tempo cronometrado, que é aquele negócio da máquina, sabe, da produtividade na máquina. Então tem que o assédio superior dos superiores, que isso é comum, funções repetitivas, isso tem muito, pouca autonomia no processo do trabalho. Eles devem constar da PGR agora, está lá na norma. Antigamente não, mas hoje precisa. Fortalecimento do PGR. Antes a estrutura era genérica também, não exigia muita coisa. Agora tem documentação específica obrigatória, plano de ação e prazo, irresponsáveis. Quem é responsável por aqui? Integração do sistema de gestão da empresa. Tá? Vocês vão vender o peixe para ele. Tá? Isso está nesses dois itens aí da norma. Bem, qual é a conclusão, né? O que a norma exige hoje, né? Uma visão, em termos gerais, né? Uma visão geral. Visão amplificada sobre os riscos do trabalho, planejamento e resposta das emergências, fortalecimento dos direitos dos trabalhadores. Mais um. E conformidade formal e técnica do GRO e PGR. Então, isso são os pontos principais que a norma trouxe, que já vai demandar muito trabalho. Né? Tem gente aqui que deve estar pensando, caramba, estou ferrado. E aí... Não, a advogada está feliz. Pelo menos nós vamos ter mais alguns elementos agora de defesa, né? Quem advoga para as empresas, né? Bem, e aí eu coloquei algumas coisas para que as empresas se defendam, né? Então, diagnosticar os psicossociais, com avaliações, questionários, né? Até soube agora que existem bastante questionários para poder criar os índices, né? Para poder fazer as ações, entrevistas, para identificar o quê? Cargas excessivas, ambiguidade de função, aquele é o duplo, né? Acúmulo de função, ausência de pautas de apoio. Por que precisa fazer isso? Porque demonstra proatividade, vai demonstrar a proatividade da empresa, é a mesma coisa do compliance. Você provou que tem tudo isso, aconteceu. Tem coisa que a gente não pode prever, mas eu tenho respaldo, a empresa é responsável. Acabando. Registrar todos os documentos, né, lá no PGR, mesmo que a norma não exija, inclui no PGR, porque também é um fator, vamos dizer assim, de diferenciação, né, com relação à política da empresa. O plano de ação tem que ter responsável e prazo. Se acontecer uma denúncia grave, qual foi o plano de ação que eu tive? Em quanto tempo eu resolvi? Tá lá, o processinho todo, abriu um processo, investigou, chegou a tal conclusão. Tá lá, todo mundo assina. Então, a empresa foi responsável e foi atrás. Aí que é importante. Com que jeito, né? Como é que é esse plano de ação? Com apoio de programas de apoio psicológico. Teve um assédio sexual lá, a pessoa ficou abalada psicologicamente. O que a empresa fez? Só deu licença? É suficiente? Né? Então, não. Eu acredito que você tem que dar um apoio, porque aconteceu no seu ambiente de trabalho. Revisar todas as metas, né, abusivas que a gente tem, ou seja, adequar o teu corpo de trabalho, né, com aquela demanda que você tem de produção. Documentado também. Que o documento, por que isso? Porque o documento, ele passa a ser oficial pela NR1. Também, né? Ele já é obrigatório, mas está lá também na NR1, ou seja, um vai dar suporte ao outro. Importantíssimo.
treinamentos, capacitação, porque às vezes, é que eu disse, às vezes o seu líder não está fazendo o que a empresa, ele está agindo de uma forma em descompasso com a política da empresa. Então, para prever o quê? Né? Sinais de burnout, assédio moral, isolamento, isso que todo mundo já vive hoje de uma maneira ou outra, tá? E incluir lá, que é na capacitação que está lá no item 1.7, que é obrigado agora, inteligência emocional, gestão humanizada, comunicação não violenta. Isso demonstra o quê? Uma boa fé e comprometimento, né? Preventivo. Cria canais de escuta e apoio. Esse é o outro ponto, né? Precisa tomar cuidado no que você faz, porque às vezes inibe, né? Ah, eu vou pôr uma caixinha lá no refeitório para você colocar as denúncias lá. Quem que vai fazer? Né? Primeira coisa que o cara fala, você está vendo eu colocar. Então a gente tem que ter alguma coisa mecanizada, alguma coisa que diferencie esse processo, para manter essa confidencialidade. Inclusive para aquele item que a gente já passou lá, né? O empregado, teu colaborador, ele pode se recusar a fazer uma determinada função, uma determinada tarefa, se ele vê que aquilo é perigoso e não pode ser perseguido e nem punido por isso. Aí vem a questão, né, aí, juridicamente falando, e se ele levar outras pessoas a isso? Né? Aí já é uma extensão, né? Vira greve, vira, não sei, tá? É para a gente começar a pensar. Então, é oferecer esse atendimento que eu falei, psicológico, tem uma comissão interna de avaliação, uma comissão neutra, né? Ó, aconteceu esses conflitos, como é que eu vou fazer? Eu vou registrar, vai ser nomeada na hora, aí depende da empresa. É bem específico essas atitudes. Por quê? Também mostra que a empresa não se omite aos que ela vem para elas, né? E o último, né, reavaliar as metas, né? Isso para evitar essas metas abusivas, que às vezes a gente nem percebe, né? A demanda começa a crescer tanto que você hora extra e os empregados estão correspondendo e a gente não percebe. No fim, dá o estresse, dá um monte de coisa que estão. Então a gente precisa sempre estar avaliando isso. Eu falo tudo isso por quê? Né? Porque a jurisprudência, aí eu levo para o lado jurídico, tudo isso aqui estou levando para o lado jurídico, em termos de defesa e comportamento que a gente pode justificar numa eventual demanda. A justiça já reconhece, a Justiça do Trabalho já reconhece esse excesso de cobrança. Se é justo, se tinha ou não, é outro, mas ela reconhece esse excesso de cobrança e ganho de causa, tá? Então, gente, eu fiz um apanhado geral para vocês sentirem como é que a ANE é, e acho que eles vão explicar melhor agora, o ponto a ponto. Tá aí o meu contato. Quem quiser assistir esse vídeo aqui, ele tem 1 hora e tanto, alguns já assistiram, ele fala tudo sobre NNR1, né? E aí, qualquer dúvida, eu estou disponível. Manda um e-mail direto ou para cá. A gente, na medida do possível, a gente vai tirando as dúvidas. É, mas